Relacionamentos não dando certo é o que a gente mais tem hoje em dia no mundo. E você já prestou atenção que tem gente que foca muito no ciúme, nos defeitos do outro, na crítica, em estar pegando os menores detalhes para atacar? Pois bem, a lista poderia ser assim infinita de comportamentos que muitas vezes sabotam a sua relação e você faz sem nem perceber. Então, quando você reclamar que nenhuma relação sua dá certo, que está tudo acabando e ninguém quer nada sério, vamos pensar uma coisa a respeito? Será que mesmo sem perceber, os seus relacionamentos talvez acabem porque você os sabota sem nem se dar conta muitas vezes? Quer entender como funciona isso e como resolver? Eu sou Marcos Lacerda, psicólogo, e esse é mais um Nós da Questão. Vamos junto! E sabe por que eu quis falar sobre esse tema? Porque além dele se repetir muito na vida de muitas pessoas, numa de minhas lives, uma moça deixou um recadinho para mim que dizia o seguinte, escuta só, o nome dela é Anádria. Vivi uma relação que me confundia. É possível perceber sinais claros de quando um dos parceiros está boicotando a relação no sentido de cansar o outro para que ele desista da relação? E a minha resposta é bem simples. Sim, isso é mesmo possível. Às vezes as pessoas começam a sabotar a relação e cansar o outro fazendo 500 mil coisas que sabe que não deveria fazer. É uma dessas formas para isso. Agora, antes de você sair julgando, atirando pedras ou avaliando a pessoa que você está vivendo, vamos entender o seguinte, existem muitos motivos para isso acontecer. E não é apenas porque a pessoa quer se ver livre de você ou não lhe ama, não é assim. Então, vamos começar por um motivo mais básico. O que é se entregar numa relação? Se entregar numa relação, se envolver, é, no final das contas, tornar-se vulnerável para o outro. E aí o que é que acontece quando eu me torno vulnerável? Eu tenho medo. Eu não, mas muita gente tem. E essas pessoas que se sentem assustadas com isso começam a recuar. E uma forma de recuar é criando maneiras para que o outro me deixe, ainda que eu não perceba isso. Então, se você joga nesse time dos eu não quero me machucar, eu só posso dar tantos por cento do meu coração porque eu já sofri muito. Entende uma coisa? Relacionamento é uma aposta. Eu só sei o resultado da aposta depois que eu apostar. Então, sim, há uma boa chance que você se machuque ao se envolver com alguém, mas também há uma boa chance de que você sinta muita felicidade, cresça muito, se desenvolva muito e viva coisas maravilhosas. Como é que vai saber para qual lado a moeda vai cair? Vai dar cara ou vai dar coroa? Vai dar sofrimento ou vai dar alegrias? Aposta, joga a moeda. Não precisa sabotar a relação por medo de sofrer. Se atente caso suas relações sejam do tipo que sempre estão acabando, se não é isso que está acontecendo com você. Sabe outro aspecto que faz você ser um sabotador de relação? Ainda que você reclame muito de solidão, ainda que você queira muito um parceiro ou uma parceira, estar sozinho, numa certa medida, cria uma zona de conforto. E sair dessa zona de conforto, às vezes, é algo muito perturbador, porque exige um movimento, exige um alterar a própria vida. É alterar a rotina, é fazer concessões, é dividir espaço, é dividir tempo, é não poder fazer escolhas sozinho o tempo todo. Então, perder essa zona de conforto, por mais azeda que ela seja, muitas vezes também assusta. Um outro fator que pode fazer você ser um sabotador de relações sem perceber são as experiências ruins que você já viveu. E eu acredito, você já deve ter tido muitas pessoas que machucaram seu coração, ou por falta de cuidado, ou por perversidade mesmo. Sim, tem muita gente perversa no mundo ainda quando a gente se entrega, mas a gente aprende a lidar com isso.
Então, sai dessa história do pega, mas não se apega, porque tem medo das coisas que viveu no passado. E como é que você faz isso? Não colhe o passado no presente. Cada pessoa é uma pessoa. Não importa quantas relações ruins você teve. Cada pessoa é uma pessoa. Ah, mas com todo mundo que eu me relaciono é sempre a mesma coisa. Para, bebê! Para, porque aí você está se relacionando sempre com a mesma pessoa. Só muda o nome, a aparência, a cidade onde mora, mas é a mesma pessoa. Às vezes você escolhe um estilo psíquico de pessoa e você só escolhe aquele estilo de pessoa. E aí sempre vai dar na mesma coisa. São pessoas que vão lhe magoar. Se todas as pessoas que você escolhe lhe magoam, você está escolhendo sempre a mesma pessoa. E isso também pode ser uma sabotagem. Um outro motivo de você ser um boicotador de relacionamentos, que é consciente ou inconscientemente, é a sua autoestima. Quando ela é muito baixa, você se convence de que não merece ser amado. E se eu não mereço ser amado e o outro está dizendo que me ama, eu preciso provar ao outro que o outro está errado. Então eu começo a fazer um monte de coisa para o outro perceber que eu não sou a boa pessoa que o outro pensa. Mas às vezes eu sou, ou talvez eu não seja para mim. Mas pare para pensar que por mais que eu tenha aprendido que eu não sou uma pessoa boa o suficiente, bonita o suficiente, determinada, bem-sucedida o suficiente, não importa. Talvez eu seja exatamente aquilo que o outro deseja. Imagine que você adora maçã. Uma maçã vermelha, madura, suculenta, e você não troca uma maçã por nada. Acontece que você se acha uma jaca. E aí você acha que ninguém quer jaca. Mas deixa eu te contar, tem gente que adora jaca. Eu, se me der uma jaca, como a jaca todinha. Fico empachado depois, não posso. Já uma maçã eu não faço questão. Se for jaca dura, jaca mole também não quero não. Agora, jaca dura, ou coisa boa é jaca, pois bem, talvez você se ache uma jaca e só admire maçãs. Ofereça a jaca a quem gosta de jaca, criatura. Pare de sabotar as coisas como se você fosse regra para o desejo do outro. Não é. O que você pensa de você é seu. Deixe o outro lhe desfrutar, como uma fruta. Chupa que é de uva. Bem, se você identificou isso na pessoa com a qual você está vivendo, aí você encaminha esse vídeo para ela. Porque aí ela vai começar a se perceber e vai entender as dicas que eu vou dar a partir de agora. Se esta pessoa que sabota é você, a primeira coisa que você vai se esforçar para fazer é apostar nas relações. E eu insisto, apostar é sempre um movimento cego. Eu não sei no que vai dar a aposta, mas aposte. Aposte com o seguinte espírito: aconteça o que acontecer nesta relação, quer eu tenha muita felicidade, quer eu tenha bons sofrimentos, não importa. O que importa, como já cantava Roberto Carlos, é que se chorei ou se sorri, o importante é que emoções eu vivi. E sabe por que ele dizia isso? Porque à medida em que eu vivo emoções, boas ou ruins, eu cresço, eu aprendo, eu amadureço e, sobretudo, eu me preparo para a relação que eu estou buscando. A relação que eu estou buscando nunca será a primeira relação que eu vou encontrar, porque eu preciso amadurecer no campo da afetividade. Quando a gente começa a aprender a escrever, a gente vai escrevendo bobagens, o nome do papai, da mamãe, depois a gente começa a escrever uma frase inteira, mas a gente vai escrever tanta bobagem até que a gente vai ter maturidade para escrever um livro. Pois bem, com os afetos é a mesma coisa. Então aposte nas relações. Aconteça o que acontecer, você está aprendendo a escrever a sua história amorosa. Não é bonito? É bonito, porque as histórias amorosas somos nós que escrevemos no final das contas. Elas não vendem prontas na livraria. Uma outra dica é questione o seu formato de relação. E eu não estou falando aqui em relação aberta, fechada, trisal, monogâmico, poligâmico, nada disso. Pode ser isso também, mas não é disso que eu estou falando não.
O tipo de relação que eu vivi com outras pessoas no passado não vai se repetir com outra pessoa no presente. Se eu tenho uma ideia muito engessada de relacionamento, eu perco a ideia mais importante sobre relacionamento. Sabe qual é? Relacionamento é dinâmica. Qual é o contrário de dinâmica? Estática. Estática é uma coisa parada, dinâmica é uma coisa que está em movimento. Então, não tenta aplicar em todo relacionamento que você tem a mesma fórmula. Desenvolva a curiosidade de descobrir junto com o outro como é que a gente vai se relacionar, como é que a gente vai se amar, como é que a gente vai se comunicar, como é que a gente vai transar, como é que vai ser esse sexo, como é que vai ser tudo aqui. Não pensa que é para fazer igual como fazia com o outro, porque cada relação é uma descoberta. E é isso que é legal, a ideia de descobrir o outro. Reinventa o formato da relação para que ela seja tão nova quanto a pessoa que você está conhecendo. E uma outra dica para que você pare de sabotar os seus relacionamentos, às vezes sem perceber, é aprenda a ceder. É preciso ceder. Eu entendo que a gente vive um momento social muito interessante e muito importante, onde a palavra que está na moda é empoderamento, seja masculino ou feminino, mas se eu não cedo em nada, eu não me entendo com o outro. E na medida que eu cedo um pouco, eu convido o outro a ceder também. E por que é que sou eu que tenho que ceder? Por que é que não é o outro que cede? Aí você já começou a cair na briga do empoderamento. Acalma, respira e entende. Eu posso ensinar o outro o ato e a generosidade do ceder, do recuar um pouco, do dar espaço para o outro, do respeitar a individualidade, do ensinar a respeitar a minha, do às vezes dizer, eu nem queria tanto isso, mas não me custa tanto, e depois pedir ao outro algo igual. O jogo do ceder casa com o jogo do seduzir. Porque se for para um ficar competindo com o outro, vira ringue de boxe. E sabe o que é que você consegue com isso? Destruir um relacionamento. E por fim, lembre-se que todos os relacionamentos são desafiadores. E todos eles vão esbarrar numa coisa que todos nós temos: medo. Medo de rejeição, medo de sofrimento, medo de não dar certo, medo de solidão. Você quer uma boa relação. Você só não está sabendo fazer. Sabe por quê? Porque você tem medo. Na hora que você entender isso, reconhecer e puder fazer as pazes com esse medo de se entregar e convidar o outro à entrega, a sabotagem acaba. Pense nisso. Tchau, até a próxima!